escalar isso aí. Então tá. Olá, médico celebridade, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E no episódio de hoje, para você que sempre pede para mim, Vitor, você só traz médicos aqui para entrevista, eu quero uma visão de alguém que tenha pelo menos tido um negócio na medicina, mas que não tenha a cabeça de médico. E para isso eu trouxe Pedro Faria, que aqui, ó, tem muita experiência com clínicas médicas. Já vendeu ali clínica médica, então ele vai falar pra gente como é que a gente consegue conceituar uma clínica, como é que a gente consegue criar ela, como é que a gente principalmente consegue criar uma máquina de vendas em uma clínica médica, e tenho certeza que vai te ajudar muito. Pedro, o intuito desse podcast é a gente ensinar. Bora. Em 5 minutos, fala pra gente quem é o Pedro e onde que cruza essa história do Pedro com medicina. Legal. Primeiro eu agradecer pelo convite de falar pra sua galera. Eu gosto muito de falar sobre esse tema. A gente construiu algo interessante na saúde e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Obrigado pelo convite. Pra quem não me conhece, minha história é comum, né? Vou falar assim, eu adoro de falar que a minha história é comum porque ela se assemelha a de muitos caras que começaram a empreender. Há 14 anos atrás, eu morava nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, eu era estudante de administração de empresas. E quando eu voltei como estagiário, não estava satisfeito com os resultados que eu tinha, então fui buscar uma nova profissão, vendas. Comecei a empreender, então, logo depois dessa jornada aí de vendedor, eu fui convidado a ser empreendedor, porque o meu patrão na época não me pagava. E aí veio o convite de um cara que fazia a interface entre o credenciado e a dona do título de venda. Falou, já que o cara não te paga, você tem habilidade de vendas, por que você não vira o dono do escritório? Então eu falo que, assim como muitos brasileiros, eu sou um empreendedor acidental, né? Pouco conhecimento, pouca habilidade, mas muita vontade. Então nesse período comecei a empreender, cerca de 13 anos atrás. Meu primeiro negócio, ele cresceu muito rápido e acabou tão rápido quanto, né? Então eu quebrei meu primeiro negócio depois de um ano do que eu comecei, e naquele momento eu entendi duas coisas: que empreender ia mudar e transformar a minha vida, e que eu precisava de mais conhecimento para fazer com que essa jornada fosse de sucesso. Criei vários outros negócios e minha vida se cruza na saúde através da educação. Conheci em um curso de marketing que eu estava fazendo um cara que parecia para mim um vendedor, e ele me chamou muita atenção, porque ele falou que ele tinha algum faturamento que era 3 vezes mais do que eu tinha como empresário. Eu falei, putz, se eu ganho bem, imagina esse cara. Então, você era empresário, você ganhava, vamos colocar aí um X, 30, 50 mil? E o cara ganhava 3 vezes mais. E naquele período, eu com 20 e poucos anos, eu falei, putz, se eu já acho que eu tenho dinheiro, imagina esse cara, né? E assim, ele é um médico realmente fora da curva, fora do padrão, um cara que tem rendimentos interessantes. E aí foi, nesse período, eu já tinha feito MBA em gestão empresarial, tinha formado em faculdade de administração, tinha feito MBA em gestão empresarial e estava fazendo meu mestrado em marketing. E na conversa ele falou, eu sou um cara que amo marketing, eu sou admirador de marketing e eu tenho uma demanda, uma necessidade, né? Muitos colegas querem aprender comigo sobre marketing. Você não anima em montar uma escola de marketing para ensinar médicos? Eu falei, pô, interessante, bora nessa empreitada. Ele falou, então tá, vou te ligar e a gente então marca para falar sobre isso. No dia e hora que ele marcou de me ligar, ele me ligou e a conversa foi o seguinte: vamos evoluir aquela questão da escola para médicos? Falei, vamos, tem muito amigo que é médico, que tem no meu ciclo social, pô, imagina ter um cara também que fala a mesma língua, já entende. Ele falou, faz o seguinte, na sexta-feira agora, eu tenho um curso, que é um curso vascular, que não é só sobre marketing, mas eu dou uma aula de marketing dentro do meu curso. Assiste o curso, mas chega antes para você assistir o que a gente fala sobre vascular também e tal. Eu falei, beleza. Minha agenda estava tranquila, eu falei, vou lá. Chegando lá, eu vi algumas coisas que podiam melhorar, como um cara que não queria ficar vendo um treinamento falando de veia, eu falei, pô, deixa eu ajudar. E aí quem fazia a gestão de tudo para ele ali era a secretária e a enfermeira, eu comecei a ajudar e tal, isso foi em Goiânia. E no final de tudo eu vi que tinha uma necessidade ali importante. Os outros médicos que faziam parte do curso tentavam comprar o tempo inteiro as próximas jornadas, os próximos cursos complementares àquele que estava tendo no momento. E a enfermeira não vendia. Ela simplesmente, eu te ligo nessa semana, eu te ligo durante a semana.
Eu te ligo durante a semana. Chegava o doutor e falava, ó, vai ter o curso de ultrassom, vai ter o curso de laser, eu quero fazer inscrição. Ela falava, eu te ligo durante a semana. Eu falei, putz, o cara quer comprar e ela não quer vender. E deixa eu ficar quieto aqui, né? Mas aquele negócio de um cara vendedor, você fala, porra, bicho, é dinheiro, por que não vai, né? Vendo aquela necessidade, e tava muito latente, tinha uns 15 alunos na turma, eu não tinha tanta intimidade com os caras, eles eram sócios, eu conhecia um treinamento e fui conhecer o outro ali no dia, né? Falei o seguinte, posso sugerir um negócio? Vamos fazer um pitch de venda no final do curso para ver quem quer comprar as próximas turmas, né? O estudo complementar disso aqui. Eles falaram, o que é pitch de venda? Eu falei, ó, não preocupa não, eu vou escrever aqui tudo que a gente precisa falar e a gente vai fazer uma oferta para esses caras comprarem todos os próximos cursos. E aí eu desenhei uma oferta ali, no final a gente fez uma venda e eles chegaram no faturamento que eles nunca tinham chegado em relação a um curso. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer aquele curso lá, mas vem para esse aqui também. Então foi aí que eu introduzi na saúde. Eu entrei para uma escola que já funcionava, eles já tinham sucesso, já tinham, sei lá, 4, 5 anos que eles já tinham aquela escola para treinar médicos vasculares. E eu entrei para fazer uma composição-chave de trazer mais alunos. Eu entrei para fazer o que eu sabia fazer, marketing e vendas. E a gente teve muito sucesso naquela escola. Então a escola foi crescendo, dobrando mês a mês, ano a ano a gente foi crescendo. E o interessante era o seguinte, então era um curso para médicos vasculares. E um fato interessante é que tinha muita prática, Vitor. E a prática ela era realizada com pacientes voluntários, pacientes carentes, dentro de um centro de saúde. O ano foi passando e eu fui vendo que aqueles pacientes carentes foi mudando o perfil. Então eu tinha alguns indicadores. O paciente estava mudando o perfil do paciente carente. Eu conhecia do mercado, mas eu só conhecia do mercado médico. Eu não sabia qual que era a necessidade do público final em relação ao tratamento de varizes. Mas tinha outro dado importante. Eu vi que ao longo daqueles anos, que a gente já tinha passado ali alguns anos dentro do curso, o médico estava ganhando cada vez menos. Os nossos alunos estavam tendo um rendimento cada vez menor. E como é que eu vi isso? Na aula de marketing que era realizada dentro do curso, a gente perguntava, quem ganha quanto? Quem ganha quanto? Quem ganha quanto? E eu vi que aquele número estava caindo um pouquinho. Eu falei, ó, se um médico... Opa, pode continuar? Caiu um fio aqui, ó. Tá, se estiver dando certo aí, a gente toca. Então, qual que foi o dado interessante? Eu vi que a demanda do curso tinha mudado, então o paciente tinha uma condição de pagar. E como que eu via isso? O celular da mão do paciente, o carro que o paciente ia, para ser um público carente, o cara tinha Corolla, tinha caminhonete, estava com iPhone, eu falei, mudou o público. O médico estava ganhando cada vez menos e queria ganhar mais. Então eu falei, eu vou estudar agora o público final. Quem é o cliente do meu cliente? Ou seja, o cliente do médico. E quando eu fui ver os números da necessidade do povo em relação ao tratamento vascular, foi onde eu me impressionei. Dados, tem várias fontes de dados, a gente tem que ter cada vez mais confiança para falar isso. Então, era um número que eu tinha daquele estudo, era que cerca de 82% da população adulta brasileira tem varizes. 82% da população adulta brasileira tem varizes. Eu falei, é um mercado quase que ilimitado, velho. O médico, então, para mim, estava ganhando cada vez menos. E eu sabia fazer alguma coisa que o médico precisava para chegar no cliente. Então eu decidi montar ali um negócio. Sair do negócio escola e além. Pô, um negócio clínicas. Não só sair, né? Continuar com ele, mas criar um novo braço ali dentro do negócio. E aí foi onde eu chamei 2 empresas de consultoria para me ajudar a desenhar esse novo projeto. Chamei a Dom Cabral e a FVG para fazer... FGV, desculpa. FGV, Fundação Getúlio. Fundação Getúlio Vargas, porque eu confundo com a clínica de um amigo. Mas tem o FGV, que é também da educação médica. E eu confundo com ele. E eu chamei esses 2 para fazerem pra gente uma consultoria, pra gente desenhar o que seria o nosso projeto de clínicas. E a gente ficou 1 ano discutindo. E aí a solução pros caras foi eles me trouxeram a seguinte solução. Vira franquia. Eu falei, não tem como. Você já tinha uma? Ou ia começar primeiro? Ia começar o projeto. Então, antes de começar o projeto, eu falei, vamos desenhar o que pode ser o futuro desse negócio aqui. E aí, o interessante foi que os caras falaram comigo, vira franquia. Só que eu falei, não faz sentido virar franquia. Porque um negócio, quando ele vira franquia, a gente tem que devolver para o franqueado o controle de algumas coisas. E eu falei, pô, o médico tem dificuldade em fazer finanças, o médico tem dificuldade em fazer marketing, o médico tem dificuldade em treinar o time. Como é que eu vou simplesmente envelopar isso e entregar para esse cara a responsabilidade? Será que ele vai performar mais ou menos? Eu falei, não vai funcionar. Junto a isso, eu fui para o Vale do Silício estudar
como as empresas de maior crescimento do mundo estavam se comportando. Estudei Uber, Airbnb, todas aquelas plataformas e vi um negócio que era interessante. Isso cabe para estudo para quase tudo, né? Eu vi que eles cresciam no modelo descentralizado. Ou seja, o Uber, ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe como que é feita a cobrança. Ele não sabe quem está chamando. Ele tem alguma coisa por trás que faz todo esse processo. O Airbnb, mesma coisa. Eu falei, pô, as grandes companhias estão fazendo alguma coisa diferente disso. Foi onde eu decidi montar as clínicas e eu criei aqui em Belo Horizonte mesmo um centro de serviço compartilhado, onde a gente entregava para o médico tudo que era de valor, que agregava valor para a clínica, e tudo que a gente tinha que fazer naquele momento é deixar o tempo dele disponível para fazer o que mais gerava valor para o cliente, que era fazer o tratamento. Então aqui a gente fazia marketing, a gente fazia vendas, pós-venda, a gente controlava estoque, a gente controlava jurídico, a gente fazia tudo para a clínica. Então era um centro de serviço compartilhado robusto mesmo, que ficava em Belo Horizonte e as clínicas seriam em volta do Brasil. E a gente entregava para o médico, então, o tempo disponível para ele tratar os pacientes. A gente precisava fazer aquilo com escala. Então, a gente desenhou aquilo ali e foi para a prática, Vitor. Vamos fazer a primeira unidade. Então, como é que a gente vai fazer a primeira unidade? Vamos ligar para os nossos melhores alunos para ver quem tem interesse em ser o nosso sócio nessas clínicas. A gente, no meio do caminho, selecionou 10 e ligou para 5, 3 toparam. A gente falou, então segura aí, vamos validar esses 3. Então, a gente ia inaugurar as nossas primeiras clínicas. Então, a gente decidiu inaugurar uma em São Paulo, uma em São José, ali do lado de Florianópolis, e uma em Medianeira, no Paraná. Então, Medianeira, no Paraná, tem 35 mil habitantes. São José, em Florianópolis, ali era da região metropolitana, deve ter cerca de 1 milhão de habitantes, e São Paulo, um monstro, né? Qual que foi a lógica, Vitor? São Paulo, nós vamos bombar. Florianópolis, ali, a gente vai performar bem. Em Medianeira, a gente vai pagar a conta, né? Assim, se a clínica se pagar, tá bem. E tinha um motivo para escolher cada uma das clínicas, os médicos moravam perto e tal. E aí aconteceu tudo diferente do planejado. A gente abriu a clínica de São Paulo, a gente teve um puta problema com o conselho em relação ao posicionamento, a gente estava querendo cobrar um preço acessível para trazer aquela atração e volume de pacientes. E em 2 semanas de inauguração a gente fechou a clínica, porque os médicos foram muito pressionados pelo conselho e tal, eles não entendiam o que a gente estava querendo fazer. E aí os médicos falaram, bicho, eu amo o projeto, eu valorizo isso, mas a gente acabou de casar e eu não posso ficar dentro de um projeto desse, senão vou perder meus outros empregos. Então a gente fechou em 2 semanas. Na medicina é proibido se destacar, né? Você sabe disso. É né? forte, é forte. Quem se destaca já tem denúncia, o conselho vem, tá no certo ou errado, vão ficar no pé. A gente vai entrar nesse ponto aí, que o negócio é mais embaixo. Florianópolis, então, ali a gente inaugurou e a gente tinha pouca disponibilidade da agenda do médico sócio. O que estava acontecendo ali? Ele dava pra gente 2 agendas, 2 meias diárias para validar a tese. A gente entendeu que funcionaria, só que ele não era o sócio ideal. Então a gente tinha errado na escolha do sócio, mas o negócio funcionaria. Então a gente comprou a unidade dele e depois de 2, 3 meses deixou parado. Então a gente inaugurou ela em outubro, em dezembro a gente desligou a sociedade com o sócio, mas falou, é um negócio bom, só que a gente precisa colocar alguém lá. Então, já na primeira unidade a gente fechou. Isso no mesmo mês a gente inaugurou as 3. Só que eu tô contando a resolução de cada uma, né? Então, essa aqui inaugurou e fechou antes de inaugurar as próximas. São José estava funcionando, mas não performava tão bem porque a gente não tinha tanta disponibilidade de médico. Em Medianeira, eu demorei quase 40 dias da primeira para inaugurar. Então, eu já tinha até fechado São Paulo e eu precisava validar isso. Florianópolis não funcionando também, a expectativa era baixa, né? Então, vou traduzir só o primeiro dia que foi de Medianeira. Eu acabei de organizar a clínica 4 horas da manhã e o primeiro paciente era 9. Às 8h40 o médico não tinha chegado, que quem ia trabalhar nesse primeiro dia era o sócio, um dos meus sócios da escola. Liguei para ele e falou assim, tô saindo de casa, 70 quilômetros. Então ele ia chegar 1 hora de atraso. Na hora que eu olhei pro público, pro paciente, eu achei que a galera não tinha nem condição de pagar o tratamento. Nosso ticket médio era em torno de R$3.500. Eu olhei, havaiana amarrada, camisa de político, eu falei, esses caras não têm condição de pagar. Aquele caos todo, eu tinha um cara que era meu braço direito nas clínicas, eu falei com ele o seguinte, fica aí na recepção, eu vou pro hotel porque eu tô acabado. O projeto, eu desenhei algo maravilhoso que não vai funcionar. E aí o que aconteceu? Eu fui pro hotel, nem vi o médico chegando, paciente chegando, eu falei, vai, dirige a recepção, e desanimado com o projeto mesmo. Deu umas 11h30 da manhã,
Esse cara me liga, o Marcel. Ele é do Sul, ele falou assim, Pedro, tô apavorado. Eu falei, irmão, você tá apavorado? Imagina eu que coloquei um tanto de dinheiro nesse projeto. Tô desenhando faz anos, é um sonho. E já deu errado, a gente ficou 1 ano só desenhando esse projeto, né? Ele falou assim, eu tô apavorado, tem um cara de capacete aqui na recepção. Eu falei, e aí? O cara acostumado a trabalhar em banco, né? Eu falei assim, eu tô com 82 mil reais em dinheiro e o cara tá aqui, de capacete do meu lado. Eu falei, irmão, só conta o dinheiro que eu só precisava da validação desse projeto. Deixa eu roubar, se tiver que roubar. Isso daí é o de menos. Isso é o de menos. Eu que preciso validar a tese. E aí, numa cidade que eu tava descrente, que eu não acreditava que o público tinha condição de pagamento, a gente começou a surgir o que seria o nosso projeto. Então, esse projeto de clínicas começou assim, a gente cresceu o Brasil, chegou a ter 9 estados com clínica, espalhado em 9 estados do Brasil, clínica em 9 estados. Foi um projeto que foi uma escola, então eu pude colocar em prática tudo que eu trouxe de mercado, minhas bagagens em todos os outros negócios, nesse negócio de saúde. Então, por isso eu tenho uma paixão imensa. A gente começou em 2017 e eu vendi o projeto no final do ano passado. Então, final de 2021 a gente saiu. Então a gente aprendeu muito e virou uma máquina mesmo de venda, assim. Nossas clínicas sempre lotadas, a gente fazendo volume de tratamento, otimizando o processo. Então é sobre isso que a gente pode falar. Maravilha. Tá essa... aí um resumo longo, né? Não, mas é essa cabeça, é essa cabeça que eu quero trazer pro episódio de hoje. Alguém que vai falar sobre máquina de venda, sobre ver isso como um negócio escalável, que no futuro dá para vender. Total. Porque o meu público, né, que escuta aqui, é muito médico que ou tem um consultório já, que basicamente é ele, no máximo tem um outro colega que ajuda ele, que aluga a sala dele, ou que ele paga ali por produtividade, ou é quem quer começar. Legal. Poucos são aqueles que veem isso como um negócio para fazer milhões e se aposentar. Porque no final, acho que todo mundo busca isso aí na vida, né? Em 5, 10 anos, você conseguir criar um negócio e vender por centenas de milhares de reais, ou no mínimo milhões de reais, que é o que aconteceu com vocês. E nessa sua fala, tem muitas coisas que a gente pode explorar. Uma delas aqui que já me vem à cabeça. No filme, eu acho que você já assistiu da biografia do Ray Kroc do McDonald's, né? Que conta a história dele. Que ele vai para um modelo de franquia. E aí, como ele vai começar a estruturar essa franquia, os primeiros anos não dá certo. Por quê? Porque ele começa em clubes de golfe, fechar com gente que tem dinheiro para investir nos McDonald's. Então vai lá, ele pega um empresário que acha que, eu tô investindo aqui na bolsa aqui nos Estados Unidos, tô investindo no Tesouro Direto, tenho minha empresa e vou investir também em ter uma franquia do McDonald's. Os primeiros anos não dá certo. Até que ele viu, não, eu tô pegando o franqueado errado. Eu precisava ter, então, alguém comprometido. Essa pessoa não precisa ter tanto dinheiro, mas ela precisa ser aquele projeto de vida dela. Ele pegava aquele sujeito que era da igreja, casado, que tinha as economias e que falava, ele vai dar o sangue aqui para fazer acontecer. O outro, se der dinheiro ou não, ele já tá podre de rico. E onde que eu quero chegar nessa sua história? Você falou que no começo, os seus franqueados ou até o modelo de negócio que vocês iriam propor, você viu que essa tese não ia dar certo. Por quê? Porque o médico, ele não tem essa cabeça de administrador, de gestor, de marketing. Ele tem a cabeça técnica. E para ser uma franquia, precisava ter essa cabeça de gestor. Não adianta eu só sei fazer medicina, só sei fazer ali os tratamentos vasculares, escleroterapia e tudo mais, mas não tem essa cabeça de gestor. E aí você foi buscar em poucos alunos essa cabeça. Você conviveu com muito médico. Por que eles já vem da formação, já vem talvez do próprio estudo ali da pessoa, do que ele busca? Por que eles não têm essa cabeça? E se você pudesse falar algumas coisas de... Olha, meu amigo, quando você quer ter uma empresa para vender igual eu fiz na área da saúde, porque dá para vender por milhões de reais, o que é que você tem que começar a mudar nessa sua cabeça e o que é que você tem que fazer efetivamente para não ser esse franqueado do McDonald's que errou durante muito tempo, que não entende de negócio? Como é que ele entra com os 2 pés para ter essa empresa? Vitor, assim, eu queria dar um passo atrás na linha de raciocínio, porque... eu acho massa, assim, a cabeça de cada um tá ligado ao objetivo, eu sempre falo, né? Por que eu vendi esse negócio? Porque eu entrei desde o começo com o objetivo de venda. Eu não sou um cara apaixonado pela saúde, eu sou um cara apaixonado por negócio. Esse é o meu DNA, fazer negócios. Eu sou um cara que já tive mais de 50 empresas, já fiz e faço muita coisa com muito volume. Então, eu acho muito massa a ideia de se vender negócio. Mas o mínimo que deve ser feito por qualquer profissional que está escutando a gente, que se arriscou a ser empreendedor, é que esse negócio dê muito dinheiro. Então, o ponto para mim é um pouquinho antes. Independente se você vai vender ou não, é uma opção. Mas fazer esse negócio dar mais dinheiro e muito mais dinheiro do que se trabalhar para alguém é o mínimo que a gente pode fazer. Porque eu falo que empreender, para quem não acredita que empreender é complexo, é só começar.
Porque existem várias adversidades dentro do modelo de empreender aí, que a gente não sabia quando não fazia parte, né? A gente tinha isso dentro da nossa zona de desconhecimento, que, pô, isso aqui tem que fazer valer a pena. Você tá arriscando seu dinheiro, você tá arriscando seu tempo, você tá arriscando seu emocional para dar errado ou ganhar pouco, não faz sentido nenhum. Então eu falo, pode ser que seja o futuro vender, mas e se esse negócio der muito dinheiro? Tá muito bom, então você vai garantir a sua aposentadoria, vai garantir a aposentadoria da sua família, vai viver uma vida de qualidade. Então, para mim, existe também esse contraponto, porque nem todo mundo tem o desejo de vender um negócio. Eu acredito que, em resposta à sua pergunta, a formação do médico, assim como a formação tradicional da maioria das profissões e até mesmo a administração de empresa, ela não incentiva o cara a empreender, ela doutrina o cara a ser técnico. E a formação dos caras é pior ainda, porque ela amedronta muito ao passo de quem quer arriscar. É muito uma cartilha, né? Pô, o médico tem que fazer isso. A sua carreira é quase que pré-determinada na formação. E assusta muito. Então, poucos são os médicos que se destacam muito e a maioria toma muita martelada. Foi o que você falou aqui. Então, pô, o cara que é amedrontado na formação e vê outros que se destacaram tomar martelada, ele fala, é melhor eu ficar aqui. É melhor eu ganhar menos um pouco do que arriscar isso tudo. Eu acredito que a maior parte das pessoas tem esse modelo, não só o médico, o brasileiro em si ele é muito amedrontado quanto à relação de empreender, e isso está ligado às métricas que a gente vê de mercado. Não sei qual que é o percentual das empresas que quebram em até 5 anos, mas quem teve uma formação para empreender? Quase ninguém. Então a maioria quebra porque é falta de conhecimento e habilidade. Então eu falo, dá para a gente ter um negócio de resultado de sucesso? Sim, você tem que procurar mentores certos, você tem que buscar conhecimento direcionado. Então isso falta na formação. Então eu acredito que a forma que é feito amedronta muito o profissional da saúde a querer empreender e a querer se arriscar. Então, dentro de tudo que você falou, Vitor, eu tenho... É massa que como a gente cresceu em escala e a gente fez isso com muita intensidade, a gente entendeu o Brasil quase, assim, indo para tanto estado, abrindo clínica adoidado, a gente entendeu que o Brasil é um negócio de louco, assim. Eu falo que a gente entender sobre comportamento humano, entender sobre lei aí, é quase que cada um tem uma realidade ali do outro lado, e a gente pôde perceber isso de perto. O filme do Ray Kroc, por exemplo, ali do McDonald's, me ensinou muito sobre fluxo de paciente dentro de uma clínica. Coisa que pouco profissional consegue entender. Só para vocês terem ideia, é o seguinte, olha que loucura. Eu sempre desenhei os meus projetos, porque eu falei, pô, eu preciso minimizar custo. Eu comecei esse projeto com R$50 mil de cada sócio, e a gente foi avaliado em centenas de milhões de reais depois, mas a gente começou com R$50 mil de cada sócio, então era um recurso extremamente limitado. E eu via que a gente tinha colocado a área de espera e a recepção no mesmo ambiente, no mesmo quadrado. E eu via que a nossa conversão estava muito padrão em relação aos concorrentes. E eu falei, não faz sentido. Se eu estou fazendo um puta trabalho de qualificação do cliente, mandando um time de marketing forte e o médico tratenado para vender, por que a gente está com baixa conversão? Um dia eu sentei na recepção e falei, eu vou entender por quê. Quando eu sentei na recepção para entender por quê, Vitor, eu vi que as pessoas, quando falavam de preço, o brasileiro tem vergonha de falar sobre preço. Olha que louco. Então, olha que massa. Eu reparei uma coisa que deve acontecer na clínica de todo mundo e é para qualquer negócio essa sacada. A gente, quando não tem condição de comprar algo, a gente recrimina e não se coloca na posição minoritária. O que eu quero te dizer? Se eu falar assim, Vitor, por que você não compra uma Lamborghini? Se você não tiver condição de comprar, você vai falar o seguinte, é carro, qualquer carro leva para o mesmo lugar. Agora, se tiver condição, você fala, eu compro ou não se eu quiser. Só que olha quando o coletivo tá junto. O que eu reparei no coletivo? Quando uma pessoa recebia um orçamento e ela estava do lado de outra, ela precisava justificar. Então ela falava, Vitor, tem outro médico do outro lado da rua que é mais barato. Negócios ali na hora. Vamos embora. Não só um negócio, eu perdi uns 3 de uma vez. Porque eu não queria mostrar para você que eu não tinha dinheiro. Entendi. Olha que louco. E o que o McDonald's me ensinou? Que eu precisava desenhar um fluxo de trabalho dentro da minha clínica, onde o meu paciente que tinha um orçamento não encontrava com o meu paciente que tinha acabado de chegar. Então eu tinha um fluxo que eles não cruzavam. Isso, só esse fato simples aumentou nossa conversão em 30%, Vitor. No final de um ano é a BMW nova de cada médico. E para vocês terem uma ideia, um médico vascular deve fazer em média aí 30, 40 procedimentos mês, certo? Sabe quantos procedimentos a gente fazia por dia? Chuta. 20. Em média 25 ou 30 por dia. Então eu não podia ter nenhum conflito ali, nenhuma vazão, porque a gente precisava fazer quase 1000 tratamentos por mês.
Olha que louco. Então, qualquer variável ali mudava meu resultado final. Então, cara, eu falava que cada dia ali era um MBA dentro desse negócio. Eu aprendi muito sobre negócio, sobre gestão, sobre processo dentro da saúde. E foi sem sombra de dúvida, o negócio que mais jogou minha carreira pro alto. Então, isso aí a gente tem tema para falar e bastante. Sem dúvida nenhuma, Pedro. Nas mentorias que eu dou com os médicos celebridades, que eu visito médicos que faturam acima de 1 milhão, a gente faz mentorias para outros médicos, a gente vai no consultório deles. Não tem, para falar mais direto, todos eles, não é que é um ou dois, todos eles têm recepção privativa, paciente não cruza com paciente, tem sala só para fechar negócio. Então ali vai ou uma secretária ou uma executiva de venda, alguém só para fechar o negócio. E mais além, em clínicas de estética agora que faturam alto, o que eles têm feito? Na própria avaliação do paciente que já está ali preparado, já talvez anestesiado, preparou o cabelo para fazer fotos, alguma coisa, já é tratado ali a questão orçamentária. Tá aqui o nosso orçamento, vamos fechar aqui, você já faz o procedimento aqui agora, porque a gente notou que se eles tiverem que pegar a bolsa, tirar maquiagem, fazer qualquer coisa assim, ele já cai muita conversão. Então já vamos vender ali na hora. Isso que é uma sacada disso aí que você falou. Eu não sei qual que é a prática que até que você ensina ou que a galera adota, mas é o seguinte, existe um grande tabu, então, em relação a questão mercantil, a comercialização, né? O médico falar preço, o médico tentar vender e coisas do tipo. A gente trabalhava em escala, a gente tinha vários médicos, tinha época que a gente tinha lá 60, 70 médicos contratados e 100% deles não queria vender. 100% deles queria vender. Então, só para vocês terem uma ideia, eu falo que o mínimo que qualquer profissional da saúde precisa para estar em campo, para estar jogando, é ser excelente. É o seguinte, o que é o mínimo para estar em campo? Você vai disputar a Copa do Mundo hoje, Vitor. Você foi convocado pela seleção, está em campo. O mínimo que você precisa para estar em campo são os equipamentos básicos e ter habilidade, porque você foi convocado. O mínimo que o médico precisa para estar em campo é ser excelente. Então, quando a gente selecionava um médico, a gente investia cerca de R$50 mil na formação complementar dele, e um desses investimentos era em relação a tornar esse cara um vendedor. Então é isso que eu quero chegar. Eu vou ser o médico, você vai me dar o coach de venda. Legal, que aí o público vai adorar isso aí. O mais interessante é o seguinte, Vitor. A gente começou a fazer um paralelo. Então a gente contratava o cara, tinha gente que falava, eu não quero vender, e a galera que é um pouco mais velha tinha mais tendência a não querer vender ainda. Então a gente tinha médico que trabalhava com a gente de 60, 70 anos e médico com 35. Então o público mais velho não queria começar a vender. E aí a gente começou a fazer comparações práticas. Sempre no mesmo cenário. Mesma cidade, públicos parecidos, que era aquele que a gente fazia uma qualificação com marketing muito interessante, com um volume alto. E é o seguinte, eu tenho 2 médicos na clínica. Um vende e o outro vai para nossa fechadora, nossa closer, nossa secretária, enfim. A gente teve uma variação média de 43% de quando o médico fecha ou quando ele transfere alguém extremamente bem treinado. E a questão é simples, sabe por quê? Porque, basicamente, quem é a autoridade dentro de um consultório? O médico. Então, é muito difícil um paciente falar não para uma autoridade. E é muito mais fácil a gente arrumar uma desculpa para qualquer outra pessoa. Então, dentro do nosso processo, a gente passava por uma jornada de formação em vendas muito eficiente, que ali a gente falava sobre comportamento de cliente, sobre comunicação verbal e não verbal, a gente ensinava sobre técnica, o cara tinha um roteiro de abordagem, ele tinha uma geração de necessidade muito forte. Tem um negócio que é uma sacada que é muito, muito, muito interessante, Vitor. Olha que legal, e você pode usar amanhã. Nosso público-alvo eram senhoras idosas de um certo tipo de tratamento. E a gente começou a entender que quando o médico fechava, a gente chegou numa conversão média de quando todos os nossos médicos fechavam. E a gente chegou num platô, por exemplo. 60%, a gente fecha 60% dos nossos pacientes. Default, ponto. Como é que eu melhoro isso? Existe um padrão de gente que realmente não vai fechar. Mesmo tendo condição, vai procurar outro profissional. Nunca vai ser 100%, né? Enfim, mas eu queria sempre trabalhar com otimização. Eu falo, quando a gente pensa em processo, a gente pensa em otimização. As pessoas, elas querem mudar todo o fluxo. Não, isso aqui eu tô fazendo, tá fechando 60%, agora vamos validar outra tese. Vamos mandar a secretária fechar, que para mim é mais prático. Não, a gente tem que otimizar isso. Qual o roteiro, qual a abordagem, qual que é a âncora, o que a gente está falando. E a gente percebeu, a gente foi fazer um curso, eu e esse meu sócio, e aí teve era um curso de marketing, e o cara falou o seguinte: a gente precisa mexer muito com os sentidos dos nossos clientes para aumentar o fechamento. Então, a pergunta dele foi...
o teste que ele fez ali foi muito engraçado. Ele falou assim, você já viu alguém comendo chocolate triste? Aí a turma falou, não. Ele falou, então antes de fazer esse movimento de venda, por que vocês não dão um chocolate para o seu cliente? Eu falei, eu vou testar. Aí qual que era o treinamento? O médico vinha, ele fazia toda a avaliação, ele passava pela consulta, fazia a avaliação do paciente para mandar o orçamento, para preencher o orçamento. E a gente falava o seguinte, quanto é tenso eu ficar esperando o Vitor preencher minha ficha para me dar o orçamento. Aquele segundo parece 1 minuto, né? E aí, vamos testar uma parada? Vamos. Pega um chocolate, entrega para paciente antes de entregar o orçamento. Olha que louco, Vitor. Antes de entregar o orçamento, entrega um chocolate. Isso é fantástico, cara. Etapas de venda e otimização. Olha que loucura. A gente subiu para 68% o nosso fechamento simplesmente por dar um chocolate para o paciente. Aí, simplesmente, é a explicação que a gente teve daquele mentor. Do marketing sensorial. Você nunca viu alguém triste comendo um chocolate. E você nunca viu alguém triste com o orçamento na mão comendo chocolate. A gente aumentou o nosso fechamento com uma estratégia simples. Ou seja, teste o tempo inteiro, turma. Ah, mas foi só 8%. Foi 8% de um volume gritante em várias unidades. Isso aí é uma injeção de caixa absurda. Exatamente. Sabe o que acontece, Pedro? Quando você fala isso pra mim, você tá falando o inverso do que as pessoas estão fazendo em casa. Como é que o médico geralmente atende o paciente? Do jeito que vier. Então, o paciente vem aqui, eu não tenho roteiro nenhum de atendimento. Para um, eu falo o preço um pouco antes, para outro depois. Para um, eu vejo que a pessoa tá um pouco reticente, eu não quebro objeção. Mas cada um é de jeitos randômicos. Ou seja, não tem um padrão, não tem um roteiro de atendimento. O que você está trazendo é... Eu sempre falo para vocês isso. Dentro do consultório, as etapas do atendimento do paciente precisam ser otimizadas. Para isso, primeira coisa, sentar numa folha, o ponto de encontro dele, recepção, talvez valet, recepção, sala de espera, sala talvez de preparação, consulta ou não, já vai fazer o procedimento. Cada uma dessas etapas dá para melhorar, mas está falando de vendas. Cara, se você criar um jeito só de você atender, de você fazer todo o diagnóstico e depois fazer o orçamento para o paciente fechar, e implementar estratégias, como você falou, de um chocolate. E mensurar, né? Também fazer com o paciente, porque eles também são muito apressados, assim. Ó, não deu certo, eu fiz com 2... não fechou. Não fechou. Que esse aí já era o cara que não ia fechar. Espera pelo menos mínimo uns 20 para você colocar. Cria um padrão. Começa a colocar validações, os testes AB. Seja o chocolate, seja qualquer outra coisa. Eu não tenho dúvida que depois de 1 ou 2 anos, essa pessoa sai de um faturamento X de comprar uma BMW no final do ano para comprar a BMW, para comprar o Porsche, para ter 2, 3 clínicas. Porque vai lá, cria um padrão e melhora esse padrão. E aí você falando de marketing sensorial, eu acho isso incrível. Até porque, se a gente for parar para pensar, qual que é a coisa mais gostosa nesse mundo, se a gente for parar para pensar mesmo? É uma coisa que provavelmente ela pega os 5 sentidos, né? Ela pega a nossa visão, paladar, olfato, tudo. E essa coisa é fazer amor, né? Se vocês pararem para pensar, é a coisa... Eu acredito que de cada 10 seres humanos, 9 vão falar isso. Então, todas as coisas gostosas, comer um chocolate, a gente vê o chocolate, a gente sente o cheiro dele, a gente degusta ele, a gente pega nele. Se for ver, ele são 4 sentidos aqui. Não, os 5 sentidos o chocolate traz. Todos os sentidos. Agora... O que mais que a gente dá para fazer nessa questão de marketing sensorial, se a gente for parar para pensar? A gente pode fazer um brainstorm aqui e ficar... Eu tinha vários pontos em relação só essa matéria específica. Então, vamos lá. Vamos evoluir essa conversa, já que você foi nesse ponto. Então, basicamente, a gente foi pensar nos outros sentidos. O olfato era um sentido importante. E aí, a gente foi pensar... como que a gente trabalhava isso e, de novo, a gente foi buscar profissionais. E aí, certo profissional, que era uma consultoria, chegou pra gente e falou o seguinte, existem 2 diferenças em relação a extremos de conversão que a gente pode pensar em relação a homem e mulher. Quem é o seu público? Falei, mulher. Extremos de conversão? Fala mais sobre isso que... Pensa o seguinte, você já percebeu que a maioria das lojas masculinas que você entra, o cheiro é amadeirado? Sim, isso... Inclusive o perfume que eu tô hoje é amadeirado. Isso torna um ambiente muito melhor pro homem. Isso cativa, a gente não consegue perceber, mas os sentidos fazem com que a gente goste daquele ambiente. Entendi. E para a mulher é outro. É uma coisa mais cheiro de baunilha. E aí, sério, vamos testar. Então a gente chegava ali, todos os dias, borrifava algo ali de baunilha dentro das clínicas e a gente começou a ver que seu público era feminino. As senhoras chegavam lá e falavam, meu Deus, que lugar incrível. Parece que eu tô em casa.
Que clínica gostosa, diferente das demais. Então a gente começou a validar algumas coisas simples. A pessoa sentir que ela estava em casa, sentir confortável, aumenta a conversão? Sim. Só que, o que a gente vai fazer? Para mim, a gente tem que pensar na teoria e aliado à prática. A gente sempre ia buscar essas questões. Pô, beleza, outro ponto importante. Arquitetura da clínica. A gente foi estudar em relação à paleta de cores, quais cores eram mais cativantes para as pessoas. A gente tinha lá, por exemplo, que o azul trazia confiança, o laranja aumentava a conversão. Aquela cor da Tiffany, ele trazia uma questão de empoderamento para a unidade. A gente formatava aquilo ali exatamente como a teoria falava e validava na prática, como? Com uma unidade. E depois a gente padronizava o modelo. Então, tudo era bem feito. Você estava falando em processo de venda, olha que legal, Vitor. Então, a questão sensorial a gente usava para tudo. Então, por exemplo, mais um ponto, né? Pô, minha recepção deve ter uma televisão ou não? Geralmente a gente chega numa clínica, tá passando ali, sei lá o que, se tiver passando um jornal tá errado, porque o cara já tá vendo morte, sangue, aí chega mano, uma composição chave toda errada. Então, assim, a gente pensava o tempo todo em quem? Quem era o meu cliente? São as vozinhas de X a X anos, que elas gostam do neto, que ela gosta disso, disso, disso. Então, o médico tinha que ter foto da família, dos filhos. A gente tinha que fazer um ambiente propício para a venda. Porque, turma, se você vai fazer, faz bem feito. A gente tem que ser mais intencional. E eu vejo pouco isso na saúde. Sabe um ponto que a gente vê baixa intencionalidade na saúde? Por que todo médico atrasa? Você sabe que você vai atrasar, por que você não atrasa a sua agenda? Eu comecei a perceber o que o nosso cliente valorizava. Porque todo cliente, vozinha que vai em médico, acha o seguinte, que o médico vai atrasar. E se eu não atrasar, o que vai despertar na cabeça do meu cliente? E se eu antecipar, se ela estiver na recepção falar, a senhora chegou mais cedo? Vem que eu estou disponível para te atender. O que isso vai causar? Aumento de conversão. Eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses, Vitor. E eu não tinha ela na época das clínicas. Eu falo o seguinte, quando a gente vai no dicionário e escreve lá, paciente... O que é a primeira coisa que vem, você sabe? Aquele que tem paciência. Eu falo, minha filha de 1 ano e 7 meses não tem paciência. Ela tá vendo um desenho, ela fala, outro. 1 ano e 5 meses. Agora. E se você não trocar, o que acontece? Ela começa a gritar, irmão. Aí você fala o seguinte, você tem paciência, Vitor? Então, a gente desconfigurou, a gente não tinha mais paciente, a gente tinha cliente. Porque paciente é aquele que tem paciência. Se ninguém tem paciência, eu tenho que tratar esse cara como cliente e entender quais são as necessidades que ele tem. E na saúde a gente tem um médicozão com um ego inflado desse tamanho, achando que o mundo é por ele e para ele. A gente tem uma secretária que é secretária pessoal, mas não é da clínica. Atende as necessidades dele. Liga para minha mulher e fala que eu vou atrasar. Liga ali e paga a conta no banco. Aí o paciente chega, ela tá no banco e ligando para a mulher. E não consegue atender o paciente com qualidade. Então a gente queria desconfigurar isso tudo. Vamos treinar e profissionalizar o meio. E aí a gente consegue aumentar ele. Valor para o nosso cliente, que é o centro de tudo, e também para as pessoas que compõem aquele ecossistema. Então, a gente trouxe profissionalização, Vitor. Pedrão, olha só. Você está numa roda de amigos. O que você quer parecer quando você está numa roda de amigos? Que você é uma pessoa antenada, que você vai trazer novidade. Ninguém chega numa roda de amigos, a não ser que você for muito chato, você vai chegar lá e falar assim, nossa, vocês não sabem, hoje eu tomei um café, as pessoas estão esperando. Tá, mas o que vai acontecer, né? Não, era um café e era com gosto de café e era com café normal. E ninguém traz isso pra roda de amigos. Você quer trazer novidade, você quer mostrar que você tá vendo tudo que tá acontecendo. Você quer ser ali o centro das atenções. As pessoas são assim. Tem uma teoria que chama Talk Triggers, do Joey Baer, que simplesmente eles fazem consultoria com empresas que ele chega e fala, tá, vamos entender o teu ecossistema, igual você tá falando, vamos desconfigurar o ecossistema. Eu achei isso incrível. Vamos olhar o teu ecossistema, seus clientes, como é que isso funciona, e vamos criar pontos de Talk Triggers, ou seja, gatilhos de conversa para que as pessoas cheguem nas rodas, elas falem de você sem que as outras pessoas perguntem. Porque o que acontece na medicina? Se alguém me pergunta, você tem um ortopedista para me indicar? Tem, tá aqui o Dr. Vitor Jaci, tá aqui o Dr. Pedro, já conheço ele. Agora, as pessoas não chegam nas rodas e falam assim, gente, vocês não sabem, eu quero falar sobre o meu ortopedista. Por quê? Porque geralmente todo ortopedista, todo médico, todo profissional de saúde vai atender do mesmo jeito. Então não cria essa vontade de falar sobre o novo filme, sobre aquilo. Então essa empresa ela vai lá, ela faz tudo isso que você falou,
eles fazem a consultoria, olham todos esses pontos de contato e falam, tá, então nós vamos desconfigurar e vamos criar esses pontos. Aí eles viram coisas assim básicas. Um médico em Nova York que pegava e ligava para todos os pacientes no sábado de manhã, ele pegava 3 horas da agenda dele só para ligar para os pacientes da próxima semana, para ligar e falar assim, olha, aqui é o doutor, a gente não se conhece ainda, é a primeira consulta que você vai vir comigo, eu tô te ligando para eu ter um costume que eu levo desde quando eu me formei, e não era, eles criaram, que é ligar para você para saber qual café que você gosta, ou se não gosta de café, o que eu posso te servir aqui, porque eu quero que você tenha a melhor experiência possível. As pessoas ficavam assim, alucinadas. Aí o que acontecia? Essas pessoas começavam a falar para amigos, vocês não acreditam, Maria, o médico eu nem conheço ainda, me ligou para saber se eu queria o café, se era mais adocicado, se era sem açúcar, se era um cappuccino ou não. Nossa, ele deve ser incrível. Nossa, eu adorei estar com ele. Aí o que você está me falando é a mesma coisa. Se todo mundo atende atrasado, vamos criar intencionalmente, vamos adiantar, porque essas pessoas vão começar a falar, menina, você não sabe, fui num médico a primeira vez que me atendeu adiantado. As pessoas estão ansiosas, você vai lá e faz isso proposital, e para mim essa é a palavra. Nós entramos aqui no cerne desse podcast, que é, tudo tem que ser intencional. Tudo tem que ser intencional. Não pode atender paciente cada um de um jeito, um eu atraso, outro não, é linha de produção. Se você quiser performance, você tem que ser intencional. Você pode até querer não padronizar, mas como é que você melhora? Então, a base de um processo, para a gente ter melhoria nesse processo, é padronização. Como é que eu padronizo um atendimento? Simplesmente documentando de ponta a ponta quais vão ser aquela jornada. Então, Vitor, vamos falar de vendas, que é o que você me pediu. A gente entendeu, então, que a gente tinha vários pontos de contato dentro dessa jornada com o nosso usuário. A gente listou, dentro da jornada com o usuário, mais de 90 pontos de contato. Só que 6 eram extremamente relevantes. O primeiro ponto de contato é como ele cruzava com as nossas publicidades. O segundo era a abordagem da nossa primeiro contato da atendente no telefone. Terceiro, da nossa recepcionista. Quarto, da enfermeira ou técnica de enfermagem que direcionava. Quinto, o médico. E o sexto era o nosso pós-venda. A gente fazia pós-atendimento de 100% dos nossos clientes. Tratando esse volume inteiro, Vitor. Sabe por quê? Porque no meu ponto de contato 6, eu conferia e avaliava meus outros 5 pontos de contato, tentando trabalhar ponto de otimização. Então, só para você ter uma ideia. Certa vez, a gente nesse ponto de melhoria aqui, um paciente que não fechou atendimento, a gente fazia pós-venda com quem fechou e com quem não fechou. E a gente foi fazer uma ligação para entender o porquê que o cara não tinha fechado. Ele falou simplesmente o seguinte, o médico exalava álcool, ele tinha bebido no dia anterior. E o doutorzão que se acha o cara e do outro lado tá pensando, não tem nada a ver, ninguém sabe que eu tomei um whiskyzinho ontem. Eu já recebi também de cheiro de tabaco na ponta nos dedos e passava isso pro paciente. Então, se a gente é intencional e isso é um negócio, esquece qualquer variável que pode te trazer baixa de produtividade. Porque se você é o médico que quer adotar isso aí, fique em casa, põe alguém para trabalhar para você e seja profissional pelo menos para desenhar o processo e torne essa empresa lucrativa, já que você não consegue fazer. Olha que louco. Então, quando a gente desenhou esses processos, eu conseguia melhorar cada etapa. Mas vamos lá, vamos entrar no ponto 3 aqui, né? O paciente, ele recebeu nossas campanhas de marketing, ele teve o primeiro contato ali com o nosso call center, porque todas as campanhas direcionavam a uma ligação. Então, 100% das nossas campanhas de marketing geravam uma ligação. Vamos passar um ponto de maneira rápida. Geralmente, as campanhas que vocês colocavam eram campanhas ativas em, provavelmente, mídias sociais. Não só. Não só em mídia social, também era offline tudo. E tudo. Eu tenho uma sacada que eu vou dar no final aqui que eu investi R$3.000 e me trouxe mais de 10 milhões de retorno. Eu vou entregar pra sua galera. Que legal. Então, já jogou o gatilho da curiosidade, você sabe que você não vai sair daí, então. Mas vamos lá. Então, em relação ao canal de aquisição, marketing, eu falo o seguinte, a gente tem que ser, de novo, primeiro ponto do marketing, né? Eu sempre falo que o comportamento humano é o pai da matéria marketing. E acima disso aí marketing e atração. A gente precisa estar onde o cliente está. Como a gente tinha um público de idade mais avançada, e a gente está falando, por exemplo, isso em 2017, a sua avó usava Facebook e Instagram em 2017, pesquisava no Google antes de fazer uma compra. Eu falo que minha avó, o dia que eu fui ensinar para ela em 2018 como pegava Uber, eu falei, avó, nesse aparelho de vidro da senhora que é o celular, você coloca o endereço de onde a senhora vai, para onde a senhora está, para onde a senhora vai, e a carruagem vem te pegar. Assim foi a forma mais fácil dela entender. Então, a gente olhar hoje o cenário depois de uma pandemia, todo mundo usa celular, mas antigamente a gente não tinha isso. Então, e até hoje, tá, Vitor? Eu falo que a maior parte das nossas conversões, elas vêm do offline, de estratégias de cruzar
que eram, né? Porque a gente saiu do negócio agora, mas a gente cruzava muito canal de aquisição, online e offline. Dá um exemplo, assim, de um online que cruzava com offline. Por exemplo, a gente... Pô, tem uma parada aqui, isso aqui é horas e horas pra gente falar, mas a gente, por exemplo, entendeu que o nosso melhor perfil de unidade de saúde era no interior. Olha que louco. Como é que a gente entendeu isso? A gente abria muita clínica em capital porque a gente achava que teve volume de paciente. Então, para eu chegar onde eu quero te dar a sua pergunta. Então, a gente entendeu que nos interiores tinha uma característica muito interessante, Vitor. É o seguinte, basicamente, todo mundo que você conhece que mora na capital, vamos pegar um exemplo. Você tem alguma tia que mora na capital? Tem. De média de 50 anos? Como é que ela chama? Silmara. A sua tia Silmara, ela mora em casa ou em prédio? Apartamento. Apartamento. Qual que foi a última vez que você visitou ela? Há uns 2 meses. Antes disso, quanto tempo? Há 1 ano. Nesse tempo, mudou aquelas coisas dos móveis? Ela mudou? Alguma coisa? Trocou de carro? Não. Mas vai fazer sentido. Qual que é a minha teoria? A minha teoria é que a galera da capital, ela tá quase que 100% endividada. Tá. Os nossos clientes, consumidores das nossas clínicas e centros de saúde, eles são quase 100% endividados. Porque o cliente capital, na maior parte das vezes, tirando o público essa galera tá sempre gastando dinheiro. Classe média, compradora... Tá trocando de carro, tá trocando de celular, quer o novo, tá trocando de roupa, tem muito acesso a muita informação. E a gente na capital, a gente vive uma parada que é o seguinte, a gente vive uma vida para mostrar pro outro. Eu sei onde você quer chegar. É o meu pai que, por exemplo, se ele ganhar R$1.000, ele consegue guardar 950. Eu não sei a mágica que ele faz. Agora pensa o seguinte, lembra sua tia. Vamos pegar seu pai. Seu pai é de que cidade, Vitor? Jaci, cidadezinha no interior Jaci. de São Paulo. Tem quanto tempo que seu pai mora na mesma casa? Ah, vida inteira. Quanto tempo que ele não pinta 60. a casa? Cada 20 anos faz uma reforma e, ó, é 1 ano pra pensar e fazer a Ele já reforma. trocou o sofá da casa dele? Ah, cara, quando alguém fala, ó, pega esse sofá aqui e vai pra Saiu um casa. rato dali. E a parada é o seguinte, a turma do interior, esses caras, eles guardam sempre uma reservinha pra saúde. Então, por que isso mudou muito o nosso comportamento? Porque no interior, o nosso fluxo de pagamento era presente. Eu tinha ali no máximo 2 meses de média de fluxo de pagamento. Na capital eu tinha 10 meses meu fluxo de pagamento. Então aqui estava todo mundo pagando em cartão e lá estava todo mundo quase pagando à vista. Então isso mudava 100% do nosso negócio. E como é que a gente vai atingir o público do interior? A gente precisava de estratégias offline. Outdoor, revista, jornal, carro de som. E a galera esquece disso. Tem que ter esse jogo. E aí, como é que a gente cruzava essas informações? Então, eu pegava tudo que eu via do offline e cruzava exatamente as mesmas informações com o offline, on e off, ao mesmo tempo. E aí, você chegava para uma senhorinha que era nossa paciente, por exemplo, e falava assim, Dona Maria, a senhora está aqui sentada, eu queria só te fazer uma pergunta. A senhora acabou de fazer o tratamento, como é que a senhora chegou aqui na clínica? Ela falou assim, ó, Pedro, isso é fato, tá? A senhorinha falou comigo. Pedro, seguinte, eu vi no jornal, eu vi no outdoor, eu vi na revista, eu recebi um panfleto quando eu tava andando na rua, eu vi no celular, minha prima me mandou no WhatsApp. Parece que é Deus que tava mandando eu tratar minhas varizes. Venda e repetição, né? Venda e repetição. Quanto maior o número de pontos de contato, maior a conversão. Existe um estudo de Harvard que fala sobre isso. Então, se você tá usando só uma estratégia para trazer paciente para dentro do seu negócio, você tá fadado ao fracasso. Essa é a realidade. Então, beleza. Então, a gente passou pelo primeiro ponto, que é marketing, que é extremamente importante. É um assunto que... É uma disciplina que eu amo e a que eu sou... Se eu sei fazer alguma coisa, é marketing, tá, turma? Então, isso aí a gente pode falar depois de muito tempo. Então, na hora que caía esse cliente, que ele fazia algum cadastro pra gente, ele ligava ou fazia algum atendimento e caía na nossa consultora de vendas aqui, que era o nosso segundo ponto de contato, a gente tinha um roteiro. Então... A gente entendeu, por exemplo, que na maioria das vezes a gente não era receptivo, a gente era ativo. Então 100% das ligações era realizada por nós. Então se o Vitor tivesse visto nosso 0800 lá, ele caía numa central que captava o telefone e depois retornava a ligação. Isso é muito importante. É. Então olha que louco. Primeiro ponto, tempo médio da deixada do lead até o primeiro contato, quanto menor o intervalo, maior a conversão. Qual que era o nosso tempo médio? 7 minutos. Eu ia falar 15, 7 minutos. 7 minutos. É porque esse timing ele é decisivo. É muito depois de lead, 2 dias, nem lembro mais. Não, se passasse 1 hora. Qual que é a parada? Se eu deixei o Vitor me deixou aqui um cadastro, ele tava ali no ônibus, no Uber e tal, deixou o cadastro. Aí eu ligo pra ele e falo, oi Vitor, tudo bem? Aqui é o Pedro, você que deixou o cadastro aqui pra tratar suas veias, você tá com problema de varizes? O cara, não, porque tá do lado do amigo dele, ele tem vergonha de falar que tem problema de varizes. É óbvio, velho. Então, a gente entendeu isso. Então, a gente tinha um roteiro de atendimento ali, onde a pessoa fazia a primeira abordagem.
Ponto interessante, nossa consulta era barata. Eu tinha que dispensar cliente pobre. O que era cliente pobre pra gente? Que não tinha condição de pagamento. Ou seja, a gente já era barato. Vocês queriam ganhar no tratamento, no ticket médio. A gente trabalhava volume. Então, se eu entendia que a pessoa não tinha condição de pagar o tratamento, eu não mandava ela para consulta. Por quê? Porque eu precisava otimizar o tempo do médico e respeitar o tempo do paciente. Isso tem maneiras de conseguir descobrir. Como que eu descubro uma, duas isso? perguntas. Eu descobri isso. Você já fez tratamento alguma vez? Algum tratamento vascular antes? Fiz 6 vezes e todos feitos pelo SUS. Eu sou desempregado há 10 anos. A gente está desqualificando. Não adianta mandar essa pessoa para pegar dinheiro emprestado para fazer consulta que ela não vai fazer tratamento. E aí simplesmente falou, a agenda é só para daqui... Não, eu falava, simplesmente a gente entendeu que o seu perfil não está condizente, porque o nosso tratamento, ele custa em média mais de 10 mil reais. Pessoal, então desculpa. Então a gente simplesmente tinha que ser muito assertivo na clínica. Então por que a nossa conversão era alta? Porque a gente era assertivo. A gente nunca aceitou plano de saúde. Então não era uma opção. Então beleza. Então a gente tinha um checklist muito bem feito que a nossa consultora aqui fazia de atendimento. Então, ela qualificava bem. E aí a gente entendeu que um processo interessante era o seguinte. Tem muito médico que se vangloria por ter fila de atendimento. É a maior burrice. Eu falo o seguinte. Se existe fila, tem dinheiro sobrando. Então, a nossa fila média era de 3 dias. Num negócio de extremo volume. Se eu tivesse mais de 10 dias de fila, eu aumentava meus preços. Simplesmente porque todo mundo está disposto a pagar mais para ter isso de forma antecipada. A gente não tem mais tempo, a gente não tem mais paciência. Então, a gente já entendeu esse ponto aí. E aí, o seguinte, a gente agendava uma consulta para paciente na clínica. E a gente começou a ver um gap muito grande entre agendamento e presença. Então, a gente colocou depois, instaurou uma confirmação, Vitor. Extremamente importante. Então, abstencionismo era grande. Pô, a gente trabalhava ali com um volume de 30 procedimentos dia, média. Imagina quantas consultas a gente tinha que fazer. Porque a gente criava ali um repertório grande de... 60% convertia, então tinha que colocar quase 50, no final. 45 pessoas. Então era volume. Então a maior parte das pessoas também às vezes não convertia naquele fluxo, naquela semana. Então a gente precisava estar trabalhando com volume o tempo inteiro. Então, pô, pensa que de pessoas que foram impactadas, que deixaram contato, que tinha interesse, até número de fechamento, a pessoa precisava deixar o contato certo, atender o telefone, confirmar a presença, comparecer à clínica e fechar procedimento. Então, para eu fechar 30 pessoas por dia, para comparecer 60, por exemplo, no número redondo aqui, eu precisava agendar 100, porque a gente tinha um percentual de falta. E a gente já sabia que as nossas métricas todas eram tudo detalhado, então a gente sempre trabalhava com base na nossa média histórica. Então a pessoa chegou na clínica, qual que era o primeiro passo? A gente não pegava nenhum centavo. A gente já cobrou, como uma grande maioria cobra, chegava, Vitor, vem cá, faz o cadastro, deu 80 reais, deu 100 reais, deu 200 reais, deu 500 reais. Todo momento de cobrança é momento de dor para todo mundo. Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de pagar. A realidade é essa. Então, se a gente vai cobrar, que se cobre uma vez. Então, o que a gente fazia? Ô, senhor Vitor, tudo bem? Ainda bem que você chegou na hora certa, o médico já está ali pronto para te receber. Deixa aqui sua identidade que eu vou fazendo sua ficha. Pode atender, pode passar lá pro médico a fulaninha de tal aqui, a secretária, a enfermeira vai te direcionar para lá. Então, na hora que ela deixava a identidade, a gente já tinha um motivo para entender se ela ia fechar ou não. Porque quando a gente não pegava a identidade e cobrava, o paciente ia embora sem fechar e não dava justificativa. E nem atendia a gente. Entendi. A identidade ele tinha que voltar para pegar. Ele pegava a identidade. Então ele pagava e no momento, se ele não ia fechar, a secretária estava treinada e falava, pô, Vitor, você não vai fechar? Pô, você não gostou de quê? Você não entendeu alguma coisa? E aí? Então a nossa secretária era a peça fundamental. Em vez de ela ficar pagando conta no banco, ela não é funcionária do médico, não. A secretária não é funcionária do médico, é funcionária da clínica, do centro de saúde. Então, olha que louco. O médico velhão lá tem aquela ali que faz tudo. Até passar pano no chão, ela passa, né? Então, vamos lá. Então, quando ela deixava a identidade ali, ela ia para dentro da sala esperar o médico já chamava e ele tinha um roteiro de apresentação. Então, ele começava explicando desde o que era varizes, por que forma, várias coisas, vários pontos de contato. Foi o melhor roteiro que a gente entendeu e o tempo inteiro a gente estava otimizando. Baseado em quê? Nas perguntas. Se tinha uma pergunta que era frequente no minuto 3, a gente adicionava aquela explicação na apresentação, ao ponto de diminuir o número de interferência. Por quê? Porque às vezes a minha avó, ela é mais desenrolada, ela pergunta, ela fala demais, mas a avó do Vitor, ela é tímida. E aí ela vai embora com as dúvidas. Então, se a gente melhorasse nosso repertório, a gente ia tirar a dúvida de 100% das pessoas. Então, o nosso médico era treinado para, naquele momento do primeiro atendimento ali, da consulta, já explicar todo o processo. Era uma coisa que parecia que a pessoa falava assim, esse cara tá
tá explicando para alguém aqui igual uma criança. Então, existia aquele momento de toda a explicação e depois a paciente ia fazer o exame o próprio exame, né, de análise ali das veias e tal, pra gente passar o orçamento. E esse roteiro era um só? Porque, geralmente, quando eu ensino nessa técnica de negociação, a gente trabalha muito em perfil DISC. Com 2 perguntas, ele consegue identificar de uma forma, é claro, não 100%, mas identificar um perfil, se é uma pessoa mais, seja tímida, ou se é uma pessoa mais influente, se é uma pessoa mais fazedora, se é uma pessoa que tem mais medo. Bom, a gente tem lá, consegue identificar e aí aplica um tipo de conversa para cada um deles. O de vocês já era mais uma coisa só, porque foi otimizada ponto a ponto, ou tinha essa quebra? Ele era mais amplo, por quê? Porque eu tinha uma rotatividade de médico alta. Padrão. Para treinar até nesse ponto já. Então eu tinha várias unidades no final das contas, vários médicos e vários pacientes. Até que o cara começasse a fazer várias perguntas para entender o padrão de comportamento desse cara, já estava chegando... A gente não tinha essa oportunidade. Então, para a gente foi melhor desenhar um script mais amplo, que conseguia entender e pegar qualquer tipo de cliente ali, do que fazer algo muito padrão. Então, depois desse momento aí, a gente ia para consulta. E ali era feita toda para... A gente passava primeiro pela consulta e depois a gente ia para o exame, né? Então, era a hora que a paciente pegava um shortinho, então a nossa enfermeira naquele momento já não estava do lado do médico, ela já estava ali do lado da maca com o shortinho, esperando ali dentro da sacolinha, com o biombo ali para a paciente trocar de roupa e tal, tudo muito certinho, tudo muito higienizado, e a gente estava mostrando o quê? Padronização e profissionalismo. Então, a gente já estava ali pronto, o médico já estava atendendo o próximo paciente enquanto o paciente estava trocando de roupa. Olha que louco. Então, a gente precisava otimizar tempo. Aquela consulta ali demorava 5 minutos. A gente já tinha tudo protocolado. E o paciente geralmente demorava 5 minutos entre trocar de roupa e se posicionar na maca. E quem auxiliava era a enfermeira. Ou seja, eu tinha vários biombinhos. Eu tinha geralmente 3 biombos de paciente e um médico sentado fazendo a apresentação. Ou seja, eu tinha que otimizar meu tempo em todas as etapas do processo. Então o médico fica aqui à toa vendo o Google, em vez de estar atendendo o paciente, não, vamos otimizar o processo. Na hora que o médico chegava, ele já estava com a prancheta, paciente posicionada, tudo muito certinho, que ele já tinha acabado de atender outra, e a enfermeira já tinha passado, pegado esse paciente e levado agora para o próximo local. E a gente estava ali agora com a ficha da paciente. No final, a gente já estava com um tablet, com um sistema muito bem desenhado. E ali ele estava posicionando para fazer o orçamento dela. Então, o orçamento padrão, baseado em 1 ou 2 pernas, meia ou uma perna completa de varizes e tal, qual que era o tipo de tratamento. E naquele momento, ele já estava apresentando para ela o orçamento, entregando o chocolatinho, e a secretária já estava chegando com a máquina para fazer a cobrança. A gente começou falando de McDonald's, de linha de produção... E a gente terminou falando sobre isso. No final das contas foi sobre isso. Sobre otimização, processos. Otimização, processo e nada ser intencional. Não. Eu acho que isso é o grande aprendizado que a gente tem que levar daqui. Se você ainda é aquele médico que não tem um padrão, não tem um script de atendimento, não tem uma forma única e otimizada sempre de cobrar, de receber esse paciente, de cobrar, de atender ele pelo telefone, de fazer um pós. Aliás, depois você fala do pós pra gente como que é, que tô curioso. Você não tá nesse jogo. Não. Você nunca vai conseguir vender essa clínica. Você tá num jogo amador e vai permanecer nele. E tende... Eu vejo que num futuro próximo veio a sua clínica, veio o doutor consulta da vida, vai vir cada vez mais e porque vocês podem sair no 0 a 0. As grandes empresas ligadas à medicina, ela pode sair no 0 a 0 porque tem investidor, porque quer vender lá no final. Esse médico não pode sair no 0 a 0. Então, eles podem perder dinheiro atraindo paciente. Sabe qual que era? Só pra gente pegar esse ponto, pra ver o tanto que é crucial que você tá falando. Toda cidade nova que eu chegava, a galera fala assim, onde que vai ser o ponto? Onde que vai ser a clínica numa cidade que você não conhece? Por exemplo, cheguei no Piauí, onde que vai ser essa clínica? A gente tinha um checklist de mais de 80 pontos para eu analisar aonde a gente ia colocar essa clínica, porque a gente precisava de uma padronização. Então, localização, transporte público, beleza. Só que um ponto mais importante dessa checklist, aonde o melhor médico vascular está posicionado? Geralmente, eu posicionava exatamente no mesmo prédio. Então, olha o tanto que é forte. Porque os pacientes dele, vendo a nossa profissionalização, vendo o nosso volume de atendimento, vendo a quantidade de cases que a gente está gerando na cidade, já era.
Já era. Então, você não tem padronização, você não tem profissionalização, você tá fadado a quebrar, turma. Como é que você enxerga? Você acha que em 10 anos vai estar mais assim ou vai continuar esse amador tendo espaço? Eu acredito que ou você vai jogar esse jogo, ou vai ser muito difícil você conseguir ter lucratividade sendo um médico amador. Vai ser muito difícil. Então, o que eu tenho para dizer, assim... A sorte do médico não profissional é que existe uma dependência da saúde. A gente tem um sistema público muito, muito aquém e daria-se para funcionar, mas não funciona da forma ideal. Então, basicamente, até o médico não tão profissional hoje, ele está conseguindo se manter. Mas, de novo, se eu decidir empreender e eu tenho disponibilidade de usufruir da melhor maneira disso possível, porque eu só comecei a empreender porque eu queria ganhar mais dinheiro com menos tempo. Simplesmente isso, porque eu quero usufruir também do que eu ganho. Ou seja, eu preciso ter tempo até para gastar o dinheiro. E a maior parte que a gente vê dos médicos aí é o cara que está atolado e com 60 anos ele está conseguindo pagar financiamento de casa, carro e do consultório. Então o cara começa a viver a partir dos 60 e aí, bicho, não é crítica não, mas por que não começou a viver a partir dos 30? Então, quer dizer que não vai ter mais espaço? Sempre vai ter, porque o mercado é isso. Mas se você quiser realmente fazer bem feito, aí tem a saída da gente profissionalizar. E aí tem pessoas como você que está aqui para... olha quantos cases já construiu dentro desse mercado, né? Então, eu falo que tem jeito de fazer mais e melhor. Porque esse primeiro ponto, né? O que eu gosto de falar para quando eu vou direcionar para esse público, assim? Vitor, é um negócio que é muito impactante, que pode até me deixar mal visto. E eu não tenho nenhuma vaidade em relação ao meu posicionamento e o que você está achando de mim. Para mim não muda nada na minha realidade. O ponto é, o médico tem que parar de olhar para o lado e olhar para o centro. O seu colega que você está tão vaidoso em relação a entender se ele gosta de você ou não, o que ele acha do seu tratamento ou não, ele nunca vai te dar dinheiro. O seu colega, azar é dele. A saúde tem muita gente olhando para o lado e pouca gente olhando para o centro. Então, o que me dava mais tristeza na saúde era isso. Pra você ter ideia, no final do nosso processo inteiro, Vitor, eu recebia, com aquele volume tanto de clínica, volume de paciente, a gente recebia um processo administrativo quase que por semana. E tinha semana que eu recebia mais. Eu recebi mais de 150 processos administrativos. Eu nunca perdi um. Era denúncia de colegas falando que a gente tinha mandando vigilância, denunciando dentro do conselho. Eu nunca perdi, gente. A gente sempre andou muito bem dentro da regra. Dá para ter sucesso fazendo marketing bem feito, fazendo um procedimento bem feito, fazendo uma entrega bem feita. Então, existe jeito de escala em saúde. Só que o problema do profissional, ele é doutrinado a olhar para o lado. Isso quer uma parada interessante? A maior parte dos médicos compra equipamento e cursos que nunca usou. Por quê? Porque o concorrente tem. Eu não posso não ter esse laser se meu concorrente tem. O que meu paciente vai achar? Não vai achar nada. Ele não está comprando o procedimento, ele não está comprando o equipamento, ele está comprando o resultado. Então eu falo, começa a olhar para o centro, que a sua vida vai ficar muito mais fácil. Esquece seu colega. Esquece seu concorrente, esquece seu colega, esquece a vaidade do profissional da saúde. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar com amigos médicos e ensino o que a gente fez para esses caras, igual a gente está ensinando aqui, eu falo, só deixa a vaidade de lado, cara. Só olha para o centro, que se você entender de novo, olhar para o centro e entender a necessidade do seu cliente, você vai ser o médico que mais vai ter projeção na sua carreira e no seu negócio. E isso não é só para o médico, é para todos os profissionais de saúde, o odonto também, a galera é assim. Então, é uma puta sacada que desbloqueia a maioria. Então, tem gente que pode estar me olhando e falando, eu não sou esse vaidoso que olha pro lado. A grande maioria é. Então, se não foi pra você, tá tudo bem. Mas a grande maioria é. E você sabe disso. A medicina é um grande balde, pessoal. A medicina é um balde cheio de caranguejo. Você é um caranguejo, seus colegas são os outros caranguejos. Toda vez que você tenta sair do balde, sabe o que um caranguejo faz? Você já viu aqueles filmes? Viu que eles começam quando um caranguejo tenta sair do balde? O que acontece? O outro vai lá e fica puxando ele. Uhum. Ninguém deixa você sair do balde se você depender de colega. Você também, quando seu colega quer se destacar, você pode falar que não, mas no fundo você quer puxar ele pro balde de novo. Parece que na medicina não pode ser um caranguejo fora do balde. E a partir de agora você tem que olhar e falar, não existe balde, não existe caranguejo. Eu creio aquilo ali. Total. Não existe. Isso aqui é uma metáfora para te falar. Você tá criando esse balde, você é um caranguejo querendo sair, as pessoas estão te segurando, mas você tá olhando para essa garra. Deixa de olhar. Tem um negócio legal para falar sobre isso, só pra gente concluir. Certa vez a gente estava trabalhando na precificação de um desses nossos sócios, que era, cara, a gente cobrava em média R$3.500, esses caras cobravam 40, 50 mil no mesmo tratamento.
E olha que louco, Vitor, quando a gente chegava na cidade do cara, eles eram vistos como os marqueteiros picaretas. Por quê? Pelo cliente, não tinha nenhuma reclamação de paciente. Os concorrentes, os colegas estavam falando que esse cara era picareta porque ele cobrava muito do paciente. Falei, beleza. Se cobrar muito for errado, vamos só pensar o seguinte. Você estudou alguns anos da sua vida. Você investiu certo dinheiro dentro do seu negócio. Foi você que ficou noites em claro sem dormir. Por que a precificação do seu serviço tem que ser padronizado com o do mercado? Quem disse isso? Todo mundo fez o que você fez, todo mundo foi para fora estudar, todo mundo tem a mesma quantidade de pacientes que você tem de case, porque na medicina existe uma curva, né? Quanto mais tempo ou mais mão de obra você tem, mais sua precificação tende a subir, porque você é um cara mais excelente. Então, por que eu tenho que cobrar o preço da maioria? E aí, sabe como é que a gente fez aí para tratar isso até na cabeça dos nossos sócios nessa época? Você pode cobrar caro. Porque vai acontecer um negócio. Quando seu paciente não fechar o tratamento com você, que ele tiver com aquele orçamento de 40 mil reais e levar no seu concorrente que cobra 5, vai acontecer duas coisas. O primeiro é que a gente quer tudo de qualidade. E se a gente estiver trabalhando ainda mais no mercado no público A, é a mesma coisa. Por que um iPhone é 15 mil e um Samsung, que às vezes é melhor, é 3? Então vai acontecer duas coisas. Na hora que o paciente chegar e levar o orçamento para o seu colega, ele vai ficar sem dormir. Pensando por que o Vitor é tão bom e cobra tão caro. Primeiro ele vai chamar ele de picareta, mas depois ele fica sem dormir. E é bom demais, ele vai pensar o porquê que ele trabalha tanto e ganha tão pouco. Que ele tá com aquela camisa amarela da Lacoste, branca que já tá surrada amarela de amarelo, da Lacoste com a BMW dele 2018. Aí ele tá puto. Ele fala, pô, o Vitor é um picareta e ele cobra muito. Então ele não dorme. No já fundo disse. ele sabe que não é. E aí o paciente que mostrou o orçamento que ele deu o 5 do cara 40, ele vê passando na rua com o tratamento fechado. E aí ele não dorme de novo. Então não liga, turma. Se tem disponibilidade, se é um cara bom, para de olhar pro lado. Esse é o recado. Que aí deixa os caranguejos dentro do balde. Que legal. Olha só, eu vou dar o recado meu final, ouvindo tudo isso aqui. E aí ele vai trazer o protocolo dele também final. Eu sempre falo, né? Anota a prescrição. Eu vejo, Pedro, que é o seguinte. O futuro da medicina está caminhando cada vez mais para ter clínicas ultra especializadas em uma área determinada. E o médico, ele pensa assim, poxa, eu sou especialista, então eu sou um vascular, eu sou um dermato, eu sou um oftalmo, independente da área, um ortopedista. Eu faço de tudo um pouco. E aí os grandes empresários estão vendo o seguinte, eu vou pegar algo que seja crônico, que tenha milhões de pessoas, eu vou criar uma clínica especializada nisso, porque o paciente, ele vai começar a ter cada vez mais propensão a ir em uma clínica ultra especializada em tratar catarata, em tratar varizes, em tratar qualquer melasma, do que ele ir numa dermatologista que trata de tudo um pouco. Por quê? Porque ali vai ter processos feitos só para aquilo, vai ter equipamentos cada vez mais de ponta só para aquilo, estudo só para aquilo e um tratamento muito mais otimizado para aquilo. Então, na minha visão, o futuro muito próximo na medicina vai ser grandes empresas que vão criar instituto para qualquer grande demanda. E aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. E eu vejo quem está ouvindo do outro lado, pensa muito, qual dessas grandes demandas, seja uma doença crônica que tem milhões de pessoas, tontura, problema de dormir com insônia, seja qualquer coisa que milhões de pessoas têm, o melasma que eu falei aqui, a varizes, a enxaqueca, qualquer coisa que tenha milhões de brasileiros que tenha isso, se você fizer um instituto focado nessa doença, você tem tudo para, depois de um tempo, otimizar com essa mentalidade que o Pedro trouxe, vender esse seu instituto e não é ganhar dinheiro, gente. Não é ganhar 1 milhão, não é ganhar 2 milhões. É você ter os 100, 200, 300 milhões e trocar o seu sonho de ter um carro bom para ter uma fazenda boa, entendeu? Então vejo que tá muito caminhando a isso e principalmente depois que você falou, me veio essa indicação. E você, como é que você finaliza isso aqui trazendo para eles coisas que você acha que se eu tivesse que abrir agora um consultório como empresário, não como médico, onde que eu focaria? Eu acredito, Vitor, em algumas grandes áreas que elas têm um potencial de crescimento muito forte, uma necessidade muito forte. A gente vive hoje numa cultura que ela é muito ligada à estética, então isso é muito forte. Mas independente hoje da sua área de atuação, do seu segmento, da sua especialidade ou do seu posicionamento em relação a essa variável que você trouxe para a gente de ser muito específica em relação a uma dor, uma doença, a minha grande variável de análise nesse ponto para mim, o que eu poderia deixar de recado para essa turma é:
a profissionalização ela é necessária, independente de onde você esteja. A gente já viu grandes nomes e grandes profissionais subindo e caindo com a mesma velocidade. O que eu não estava disposto a aceitar quando eu entrei na medicina é a baixa profissionalização em relação à gestão. Então, se você não estudou isso, não se coloca em posição passiva, porque eu acredito o seguinte, os nossos profissionais, as pessoas com maior potencial de intelecto no Brasil hoje, elas viraram quase que um parasita. Olha que louco falar isso, Vitor. Porque as pessoas que mais estudam no Brasil hoje são... E se a gente pegar uma janela de oportunidade daqui para trás, e a gente está vendo isso mudando, muito de acordo com o nosso governo, que está trazendo outras possibilidades, é o seguinte: concursados e profissionais de saúde. Essa galera passa muito tempo ali estudando e nem sempre são os profissionais que estão mais fazendo resultado financeiro. Acadêmicos também. Eu falo o seguinte, quanto tempo que um médico passa hoje estudando? A carreira inteira. A carreira inteira. Esse cara gasta 40 anos da vida dele estudando. E por que a gente estuda de tudo? Por que esse cara quer saber de tudo em vez de querer saber de algo muito forte da área dele e não busca estudar outras áreas que vão trazer um resultado financeiro para ele às vezes melhor? Marketing, gestão, vendas. O que você não está estudando que você precisa estudar para ter um resultado que você não tem? Então, eu acredito que isso é um desperdício. Então, eu falo o seguinte, aonde eu tive a oportunidade de ajudei alguns amigos que são profissionais da saúde, já ajudei dentista, já ajudei médico, já ajudei biomédico, todos eles se destacaram muito. Porque eu entreguei exatamente o que eu falei com vocês aqui, exatamente esse mesmo modelo, e falei, pontos de melhoria em relação ao processo. O que você precisa saber que você ainda não sabe? Quem que você precisa contratar que ainda você não tem? Porque hoje ainda existe pouca competitividade em relação a quase todas as profissões. A gente vê poucos profissionais de destaque em todas as áreas. Então, geralmente, o cara que se destacou muito é um profissional que está lá em São Paulo, e às vezes você nem está em São Paulo, você está em São Paulo, você tem oportunidade então no Brasil inteiro. Então, a profissionalização ela é extremamente necessária para tudo. A gente vê todos os mercados caminhando para a profissionalização. E a barreira competitiva, ela está sempre caindo, né? É um equipamento novo, daqui a pouco vem outro e acabou. Isso não é diferencial competitivo. A gente ter essa estrutura muito bem robusta, para mim é o melhor diferencial competitivo que qualquer profissional da saúde pode ter, muito mais que equipamento ou tecnologia. Então, esse é o meu recado. Muito bom. Pedro, você foi para um evento de vendas e conheceu um médico que acabou se tornando um sócio, que vocês depois venderam uma empresa com várias clínicas de vascular para tratar varizes por milhões de reais. Você estava num evento que você investiu para estar lá, não foi de graça, acredito eu. Aí você estava numa outra mentoria e alguém falou para você, por que você não dá um chocolate para o paciente, porque vai trabalhar o marketing sensorial antes de falar o preço. Você pagou o preço. A gente se conheceu em Orlando, porque a gente estava num dos maiores eventos de marketing digital que tem no mundo. E lá a gente se conheceu e não foi um evento, a gente pagou em dólar, em milhares de dólares, para estar lá, desde a passagem aérea, nada, saiu aí o valor de um carro popular para um investimento desse. A todo momento você está falando para mim que está fazendo cursos, mentorias, está se especializando nessa área, vendas, marketing, gestão, venda, marketing, gestão. As coisas não aconteceram por acaso, você buscou elas. O que está falando aqui para a gente, e tem que ficar muito claro para vocês todo conhecimento já está escrito por alguém. Já foi pensado por alguém. Esse conhecimento base de venda, de gestão, você só precisa buscar bons líderes para te ensinar, bons mentores, bons livros, bons cursos. Precisa parar com essa coisa de eu vou ter que fazer sozinho ou eu não quero investir nisso. Isso é investimento. Quanto você já não deve ter investido em curso, cara? Assim, tudo que você está falando faz muito sentido para mim, tá, Vitor? Eu falei pouco da minha história CPF, falei muito das minhas conquistas ou resultados em relação a empresas que eu desenvolvi. Eu contei há 14 anos atrás, mas se eu pegar uma fatia antes, eu passava fome e passava necessidade, irmão. E eu sabia que a única coisa que podia transformar a minha vida era a educação. Porque em relação a esforço, é difícil me vencer. Mas ficar batendo a cabeça na parede não gera resultado. Então eu precisava de conhecimento direcionado para mudar de vida. E foi isso aí que hoje eu vivo uma vida que eu quase não tinha sonhado. Então, eu tenho disponibilidade para ter o avião que eu quero, o carro que eu quero, tudo que eu quero, mas quem me trouxe isso foi conhecimento. E eu falo que eu vivo nesse movimento constante. Você falou, na hora que você chegou, você falou, Pedro, sua vida é uma correria, irmão. Eu não faria isso. Pra você ter ideia, nesses últimos 60 dias, eu rodei 25 cidades ensinando a fazer marketing. Eu não precisaria disso.
Mas hoje eu faço porque eu preciso dar a mão para outros Pedros lá atrás que estão no mesmo momento que eu estava, que se tivesse uma mão, a mesma mão que você dá para os médicos aqui, pô, era uma nova jornada. E a sua pergunta, ela foi interessante porque quando eu estava nesse momento de transição, eu encontrei um mentor. Era um senhorzinho que tinha os resultados que eu queria ter. Então, meu primeiro ensinamento foi, se eu quero ter resultado, eu tenho que buscar alguém que já teve resultado. Não adianta eu buscar um cara que, pô, é um cara teórico, é um cara que não sei o quê, não sei o quê. Não. O que esse cara já gerou de resultado com o conhecimento dele? Então, eu preciso buscar um mentor. E quando eu encontrei um mentor, eu falei, como é que eu faço para ter resultado? De onde vem isso tudo que o senhor sabe, de tudo que o senhor conquistou? Ele falou assim, Pedro, as pessoas são preguiçosas. E meu filho, vou te falar o seguinte, desse jeito, Vitor, a resposta de tudo está nos livros. Já foi escrito. Já foi escrito. Aí eu falei, mas eu leio muito. Ele falou assim, para de ler livros como história. Não são contos de fada. Aquilo ali são acontecimentos que você precisa aprender e aplicar na sua vida. Aquela frase, Vitor, mudou a minha vida. Eu era um cara que estudava muito e de tudo. A minha vida inteira foi. Ele falou assim, para de estudar de tudo, estuda o que você precisa, pensa no menor caminho para conquistar o maior dinheiro. E aí eu comecei a fazer exatamente o que ele me falou. Então, sua pergunta é, eu já investi dezenas de milhões de reais, Vitor, no meu conhecimento. Então a galera fala, pô, você é um cara que conhece todos os mercados. É, porque eu já quebrei muito negócio, eu já envolvi em muita empresa, eu já estudei muita coisa em relação a marketing, vendas e gestão. Só. São 3 áreas que eu sou excelente. Eu sou o melhor gestor? Não. Mas é difícil alguém ganhar em estratégia de marketing de mim e comercial. Então, eu direcionei minha carreira para esses 2 pontos. E eu tenho um time excelente em gestão. Que eu sou um cara que estou ali como um pilar forte. Mas esses caras sabem mais que eu, então eu tenho um time forte. E aí, por que investir dezenas de milhões de reais, sendo que pouca coisa muda? Porque um conhecimento pode te gerar milhões de reais. Certa vez a gente estava numa casa que uma galera participava de um grupo de mentoria que custava 48 mil reais que eu paguei para entrar ali. No processo de seleção, a menina falou assim, por que a gente tem que te aceitar? Eu falei, é muito mais sobre vocês do que sobre o Pedro. Eu sei que eu posso contribuir com o meu conhecimento, mas eu não sei que conhecimento vocês querem pegar aqui dentro dessa caixa. Porque eu sei algumas coisas, eu não sei tudo, mas eu sei algumas coisas. Ela falou o seguinte, o que tem que acontecer para você acreditar que esse processo deu certo? Você tem que chegar em que ponto de faturamento? Eu falei, não está ligado a faturamento. Você tem que chegar a qual resposta? Eu falei, não está nenhuma resposta. Eu falei, uma sacada, às vezes me traz os 50 mil reais amanhã. Uma ideia que eu consigo aplicar no meu negócio me traz 50 mil reais. Então eu não tenho essa de ficar buscando que eu tenho que ir atrás de tal conteúdo para me trazer retorno. Não, porque isso aqui eu vou usar para o resto da minha vida. Então tudo que eu aprendo e que eu aplico me traz resultado. Eu sou um cara que vivo de negócios. Então, pô, eu estudo sobre comportamento humano muito. Eu estudo sobre marketing muito, sobre vendas muito. E aí, por que eu estava lá nos Estados Unidos buscando informação, sendo que eu podia estar com minha filha? Porque aquilo ali eu vou aplicar pro resto da minha vida. Então, eu sou um cara que está sempre disposto a andar atrás de conhecimento, porque a base de tudo é comportamento humano. E quanto que o seu comportamento mudou nos últimos 2 anos, Vitor? Eu sou outra pessoa. Quanto que o comportamento dessa turma aí mudou? Porque a saúde mudou, o comportamento humano mudou, a nossa intenção de compra mudou. A gente, pô, quantos por cento do que você compra hoje, que você gasta do seu dinheiro mensal, você consumia através do seu aplicativo aqui, ó, do seu celular? Às vezes era 10%, hoje você consome 30%, 40% através disso aqui. E o cara que estudava comportamento humano há 2 anos atrás é o cara que já não sabe mais nada hoje. Então a gente tem que estar antenado. E o meu convite é, primeiro, conhecimento, sempre. É o que vai mudar o jogo de todos vocês. Falando em conhecimento, você até fez alguma coisa aí Você tem algum curso, alguma coisa que dá para aplicar pro médico, não dá? A gente assim, era um pedido que a galera sempre tinha, né? Assim, pô, os amigos me pediam e tal. E minha questão de tempo hoje ela é limitada. Então, eu descrevi um curso exatamente baseado no que a gente aplicava. Então, é um curso de, sei lá, gravei um curso de 14, 15 horas ali, mostrando uma mandala de sucesso que a gente sempre rodava os nossos negócios de saúde. Então, tá disponível aí. E se como quiser, que faz? Só chama no inbox lá no Instagram que eu peço meu time para responder. No Instagram, pessoal que tá aí... Meu Instagram é Pedro VL Faria. Só chamar lá que o meu time apresenta o produto. Então é algo que eu não coloco para vender, que eu não tenho tanta ação de venda. É sempre pôr para um amigo e tal. Bicho, compra esse conteúdo. Por que não de graça? Porque ninguém dá valor. E porque o meu conhecimento tem preço. Maravilha. Então, Vitor, aí a sacada é essa, assim. Eu descobri lá atrás que conhecimento direcionado podia mudar minha vida. Então eu era um cara que passava fome. Hoje eu vivo uma vida totalmente diferente. E esse cara mudou a minha vida com um ensinamento. Coloque em prática, Pedro.
para de ver como história. Então esse podcast aqui tem muita coisa que você pode colocar em prática amanhã. E nem tudo precisa ser pago, mas você precisa de um mentor e um conhecimento, sempre. Porque o mentor vai fazer o quê? Cortar caminho, Vitor. Basicamente, o seu conteúdo e tanto... Você já se treinou mais de 20 mil médicos? Se for. Olha que loucura. Então, você tem 20 mil experiências sobre aquele ponto que ele precisa ali para passar para o outro lado da ponte. Então, o seu treinamento ali é um investimento, não é custo. Então, é só lembrar disso, que foi isso que mudou a minha vida. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bom. Pedro, olha, cada minuto aqui valeu muito a pena. Acredito que todos vocês concordam comigo. E, para mim, a grande lição que fica para a gente aqui no final é: as coisas já estão escritas. As teorias já estão faladas, os mentores já estão no palco, o conhecimento já está disponível. Não queira criar nada do zero, mas pior do que isso, não fique inerte. Não. Se você não buscar, as coisas não vão acontecer. E pode ser mais fácil, né, Vitor? Acho que essa é a grande sacada. Eu não vou falar a gente vou trazer isso para o singular. Eu sempre tentei ser o cara que queria quebrar uma tese, fazer algo diferente, queria revoltar minha família ali. Eu não queria ir pelo caminho mais fácil, eu queria às vezes pelo caminho mais difícil. Mas quão bom é pelo caminho mais fácil e ampliar nossa jornada de conhecimento e desenvolvimento. Então, é isso que você falou, já está tudo pronto. Exatamente. Busque. Não se esqueça, viver de consultório é uma decisão. Não é simplesmente uma coisa de querer, é uma coisa de decidir. Se você decidiu viver de consultório particular, você vai viver. Para isso, coloque toda a sua energia. É possível. Exatamente. Obrigado demais, irmão. Valeu. Pedrão, valeu mesmo, cara.